Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais um vídeo pro canal. E antes de começar o vídeo, já deixa eu pedir desculpas pela bagunça aqui do meu cenário, barra quarto, barra onde eu passo a maior parte do dia quando eu não estou no trabalho. Então, e quando eu estou em casa, né? Porque às vezes estou na casa da mulher. Enfim, desculpa pelo quarto bagunçado. Tive que vir aqui gravar desse jeito mesmo, porque senão não ia dar tempo. Porque nessa quarta-feira já temos rodada do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. É uma loucura assim quando tem rodada no meio de semana. Por quê? Porque eu já gravei a rodada do fim de semana, daí chega segunda-feira, tem hoje é dia de madruguinha, que eu solto aqui pra vocês, quando eu jogo bola lá com os meus amigos, de segunda-feira. Daí, o que eu tenho que fazer? Não editei o vídeo do madruguinha ainda, mas tem rodada aqui, então terça-feira eu já tenho que editar, porque quarta-feira tem jogo. Eu podia muito bem gravar a rodada de quinta, porém quinta-feira não temos rodada. Temos um jogo só, isolado, que é do São Paulo, porque os outros foram adiados por conta dos jogos dos times que disputam os playoffs da Sul-Americana. Então, sobrou os jogos de quarta para não ficar sem vídeo no canal. 6 jogos, então prometo falar de uma maneira rápida, não prolongar muito nos assuntos e falar de cada jogo, né? Porque às vezes eu acabo me empolgando, acabo falando bastante sobre cada jogo, como vem cada equipe. Então, como a gente vai gravar meio de semana, para fim de semana tem mais resenha domingo, então vou fazer de uma forma rápida, já fiz minhas análises aqui, vou falar bem por cima e soltar minha dica de aposta para vocês, beleza? Mas antes de passar as dicas para vocês, vamos aos jogos que teremos nessa quarta. Teremos Fluminense enfrentando o Palmeiras, Ceará versus Mirassol, Corinthians enfrentando o Cruzeiro, Santos versus Internacional, Bragantino enfrentando o Flamengo e Vitória versus Sport. Então, bora para as dicas, mas antes, solta a vinheta. Então vamos começar o vídeo de hoje falando de Fluminense versus Palmeiras. O Fluminense perdeu para o Flamengo na última rodada e o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro. Para esse confronto é o seguinte, rapaziada, temos dois times que disputaram o Mundial. O Fluminense foi mais longe do Palmeiras, mas Fluminense perdeu seu principal jogador, que é John Arias. E o Palmeiras também está se reformulando. Perdeu algumas peças importantes, principalmente Richard Rios recentemente e o Estevão, que já estava vendido faz tempo, mas depois do Mundial já foi para o Chelsea. E assim, com essas ausências, quem sofre mais? Quem perde mais? Fluminense. O Arias era o pulmão desse time, era a cabeça pensante, era o principal jogador do seu elenco. E agora ficou bem. Se o time já era limitado, agora ficou ainda mais. Palmeiras vai disputar o título do campeonato. Palmeiras tem um elenco melhor, tem peças de reposição, não digo a altura, mas para deixar o time competitivo. Então, minha dica de aposta para esse jogo é no Palmeiras empate anula, que está com uma odd a 1,80, beleza? Próximo jogo também às 7 horas da noite teremos Ceará versus Mirassol. O Ceará perdeu para o Internacional na última rodada e o Mirassol ganhou do Santos. Para esse confronto, a gente está falando de um time que é a surpresa do campeonato, que é o Mirassol. É o time que mais cede gols, é o time que mais tem ambas marcam nos seus jogos, é um time que joga bem para frente, sai rápido nos contra-ataques, jogando fora de casa, tá dando um trabalhinho, vai enfrentar um Ceará que está ali disputando meio para baixo da tabela, e o Mirassol surpreendentemente está disputando na parte de cima. Vamos ver até quando, vamos ver se vai ter fôlego para isso, mas por enquanto está um time bem tático, fazendo o que o professor pede, sabendo das suas limitações e jogando em prol disso. Por ser o time que cede muitos gols ao adversário, mas também agride e faz gols, vamos ver o Ceará como vai se portar jogando em casa, se vai ter um cuidado com esse Mirassol, mas eu vou apostar em gols, tá? Vou fazer aquela velha aposta que eu gosto bastante, que é o ambas marcam ou mais de 2,5 gols, tá? Com uma odd de 1,80, gostei da odd, então para mim tá uma odd alta, para um jogo que... para um time que faz e toma muitos gols, que é o Mirassol, e o Ceará que... nas últimas 2 rodadas perdeu por 1-0, placar mínimo, mas jogando em casa também, agrediu bastante o Corinthians, não conseguiu resultar seus ataques em gols. Vamos ver contra o Mirassol, que é um time mais mediano ali, tem pau a pau com seu elenco. Vamos ver se consegue vazar a defesa do Mirassol sem sofrer gols. Vou torcer para que seja um jogo aberto, com muitos gols, que saia gols de ambas as partes, para vir logo esse win, mas vamos ver, espero um jogo para gols e tomara que a nossa aposta bata, beleza?
Próximo confronto, às 7h30 da noite, teremos Corinthians versus Cruzeiro. O Corinthians vem de derrota no Clássico, no Majestoso, perdeu para o São Paulo fora de casa, e o Cruzeiro vem de vitória em cima do Juventude. Aí é o líder do campeonato. Muitos corintianos estão jogando no Cruzeiro hoje. O seu principal, Cássio, esse daí eu acho que vai ser o nome do jogo, tem tudo para ser o nome do jogo. Digo, não o nome do jogo que vai catar muito e tal, mas é o ídolo do Corinthians, né? Um ídolo que meio que saiu pelas portas do fundo. O torcedor corintiano vai gostar de ver o Cássio. Quando a bola rolar, vai querer vazar, vai querer encher o Cássio de gol, mas é o ídolo do Corinthians. Graças a ele, tem aqui, conquistou o Mundial em cima do Chelsea e é o líder do campeonato. Precisa jogar para defender a sua liderança. Cruzeiro tem mais time, vai enfrentar um Corinthians que está em crise. Corinthians que vive muito mais um extra-campo com polêmicas. Memphis Depay que não quer saber de jogar, que com salário atrasado, que falta em treino. É a conta do cartão corporativo dos antigos presidentes do Corinthians, que era gasto com Tadalafila e bebidas por aí. Né? Ia fazer viagem no Nordeste e gastava com Tadalafila. É foda. Vamos ver, um Corinthians que está vivendo um momento conturbado. Tem esse desafio contra o Cruzeiro. E para esse desafio contra o Cruzeiro, levando em consideração o líder do campeonato, vem jogando bem, vem amassando o seu adversário, tanto dentro quanto fora de casa, vai enfrentar um Corinthians que vive uma relação de tensão, vamos dizer assim, com os salários atrasados, se Memphis Depay vai conseguir jogar à altura, se vai conseguir jogar o que é esperado que ele jogue, mas é que ele vê o que eu tenho percebido, principalmente no último jogo, que ele foi para campo, que ele foi substituído no intervalo e depois não voltou nem para assistir o time no segundo tempo, é aquele negócio, né? Vocês fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo, né? Ele tá cobrando por um direito que é dele, o que ele negociou com o Corinthians para ele ter a presença dele aqui. Só que, assim, o Corinthians não tá pagando, ele não tá jogando nada e vamos ver até quando vão levar a vida. Enfim, é triste, mas vamos para o que interessa, vamos para a dica de aposta. Para esse confronto, eu vou apostar no Cruzeiro dupla chance, está com uma odd a 1,50. Achei interessante pagar metade do nosso investimento. Espero que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, que ainda esteja essa odd, que ela não caia, mas gostei dessa odd, então minha dica de aposta, enquanto está 1,50, Cruzeiro dupla chance, empate ou vitória do Cruzeiro dá nós, com uma odd a 1,50, beleza? Os próximos jogos, todos às 9h30 da noite, começando com Santos enfrentando o Internacional. O Santos perdeu para o Mirassol na última rodada e o Inter ganhou do Ceará. Para esse confronto, é um Santos onde se defendeu muito em casa contra o Flamengo. O Neymar é uma celebridade que ainda está em campo. Ele quer jogar, mas ainda não consegue render aquilo que a gente viu, que a gente era acostumado a ver. Então ele vai ser sempre o jogador decisivo, que vai decidir ali pro Santos, mas sozinho ele não vai conseguir jogar. E o time do Santos é limitado, não é a palavra, porque é ruim. O time do Santos é ruim. Então sozinho o Neymar não vai conseguir muitas coisas, vai enfrentar o organizado Internacional, onde tem o Alan Patrick, esse sim. Se daí coloca a bola debaixo do braço, tal pra você aqui, faça. Tal pra você aqui, define. Não que o Inter seja um time muito superior que o do Santos, que o ataque do Inter, que o Wesley seja muito melhor do que o Guilherme, mas eu acho que vivem uma fase melhor, tem tudo para controlar o jogo lá em Santos. Vamos ver o Alan Patrick, ele consegue cadenciar bem, né? Dominar a bola, ter uma visão assim do jogo e entregar a bola limpa para os atacantes. Neymar não está conseguindo fazer isso. Neymar é um atacante que está jogando de meia, servindo os atacantes, mas os atacantes do Santos são tudo bagre. Então, assim, minha dica de aposta para esse jogo é na dupla chance para o Internacional. Tá com uma odd a 1,55, achei interessante também. Vamos ver se o Santos consegue segurar o Internacional como segurou o Flamengo. O Brasão é o que está salvando o Santos. Se não é ele, o Santos teria perdido vários jogos. Então é um goleiro que está conseguindo ainda se destacar no meio desse espereba. Vamos ver. Vou apostar no Inter. O Inter para mim é favorito nesse jogo. Mas vou fazer uma proteçãozinha ali que
o empate ou a vitória dá nós, beleza? Então, Inter dupla chance com uma odd 1,55. Próximo confronto, às 9h30 da noite também, Bragantino versus Flamengo. O Bragantino perdeu para o Vitória na última rodada e o Flamengo ganhou do Fluminense. O Flamengo ainda com alguns jogos a menos, mas ali atrás do Cruzeiro, poucos pontos atrás do Cruzeiro. E, querendo ou não, é um concorrente direto. O Bragantino tá brigando na parte de cima. Mas, diferente de Flamengo, de Cruzeiro, o Bragantino, ele não tem essa força para aguentar uma sequência de jogos. Né? Também tem um time limitado. Bragantino faz tempo, ele não é grande, simples assim. O Bragantino, quando vê que consegue alcançar coisas maiores e melhores, ele vai lá e pipoca. Então, empatou com o São Paulo em casa, depois foi jogar contra o Vitória, perdeu para o Vitória. Um time que briga pelo título do campeonato, que quer brigar por título do campeonato, quer brigar por Libertadores, não pode perder jogos contra times que vai brigar para não cair. Então, o Bragantino não tem essa força. Vamos ver agora contra o Flamengo o que consegue fazer dentro de casa. Eu queria apostar em gols, não consegui cravar lado de nenhum, porque as odds não estavam atraentes para mim, pelo menos não agora. Então, meu negócio é gols. Não me atraiu muito o ambas marcam mais de 2,5 gols, porque o Flamengo tá faltando definir melhor também ali no ataque. Não é aquele Flamengo que faz 2, 3 gols, tipo, todo jogo. É uma equipe que se defende bem, então cadencia bem o jogo, toca bem a bola. O Bragantino cede muitos gols ao seu adversário. Foi difícil vazar a defesa do Vitória, mas eu vou continuar ali nos gols. Então vou pro handicap asiático. Mais de 1,5 gols estava pagando 1,40, 1,44 por aí. Então fui no mercados asiáticos para mais de 1,75 gols. Então não tem aquela quebra, né, de mais de 1,5 gols. Não, mais de 1,75 gols. Com esse mercado de handicap asiático, a odd tende a subir um pouquinho mais, mas tem aquelas quebras no retorno que a gente investe. Então vou explicar para vocês como funciona. Esse mais de 1,75 gols, se eu aposto no mais de 2 gols, cravado 2,0 gols, se sair 2 gols na partida, o nosso investimento retorna para a gente. Então, nesse daí, 1,75, como funciona? Se sair 2 gols nesse confronto, eu tenho metade green e metade o dinheiro retorna para a gente. Para a gente ter um green 100%, tem que ter 3 gols na partida. E saindo um gol na partida, a gente tem head, tá? Vou para mais de 1,75 gols, acho que sai 2 gols na partida. Vou fazer essa produçãozinha, vai que seja um jogo animado e tenha 3 gols, aí a gente tem um win 100%, mas vou manter assim, nos 2 gols. Acho que sai 2 gols, mas se ficar só nos 2-0, 1-1, sei lá, que seja, a gente tem metade do nosso investimento retorna pra gente e a gente tem metade do win. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos de confronto nordestino, um confronto da parte de baixo da tabela, que é entre Vitória versus, podemos falar, praticamente rebaixado Sport. Sport ainda não venceu no campeonato, só tem 3 pontinhos. Ô, coitado, dá até dó. Vontade de fazer um carinho ali no Sport. O Vitória ganhou do Bragantino na última rodada. O Sport, mano, no finalzinho do jogo perdeu pro Botafogo. O azar de rebaixar desse do Sport, hein? Então, uma vaga já é garantida do Sport para a Série B. O restante tem 3 vagas aí que o povo lá vai se matar. Vamos ver quem vai se matar no final. Espero que não seja o São Paulo. Mas para esse confronto, cara, confronto de Copa do Nordeste, confronto onde o Vitória precisa garantir esses pontinhos. Então, acredito que vai para cima do Sport, vai amassar o Sport ali para vencer dentro de casa. Já o Sport ainda não jogou a toalha, tomou cobrança dos seus torcedores algumas 2 rodadas atrás e agora precisa mostrar serviço, principalmente que é o confronto nordestino. Vitória e Sport são o mesmo nível. Se o Sport precisa de uma reação, precisa começar uma reação, quanto Vitória, fora de casa, mano, excelente. Olha que coisa boa. Venceu um rival ali do Nordeste, fora de casa, na casa dos caras, e aí começou uma arrancada para sonhar na permanência na Série A. Não vai acontecer. Já é rebaixado. Mas
para o que o esporte espera e dar um ânimo para o seu torcedor, amenizar as coisas, para trabalhar jogo a jogo, semana a semana, é isso que precisa acontecer, precisa ir para cima. Tá? Então eu vou apostar em gols, não vou cravar a vitória de nenhum dos lados, nem dupla chance, enfim, não vou cravar. Vou em gols. Posso quebrar a cara aqui, o jogo ser 0x0, 1x0, enfim, mas vou apostar no mais de 1,5 gols, para sair 2 gols na partida, acho que sai. Tá com uma odd a 1,53 e vamos para cima. 6 joguinhos aí nessa quarta-feira. Minhas dicas estão dadas. Já fiz meu bilhete com a múltipla das dicas de hoje, de toda a dica do canal. Na última rodada, cravamos todas as dicas que eu passei. Então, dei 4 dicas, bateu 3 e uma o investimento retornou pra gente, porque foi um empate anula. Ou cravei no mercados asiáticos de gols. Então, cravei mais de 2 gols. Ficou nos 2 gols. Então, nosso investimento retornou para mim. Então, de 4 dicas que eu soltei na rodada passada, 3 greens e 1 cashback. Tivemos cashback da aposta, beleza? Quem sabe possamos repetir esse feito nessa rodada. É difícil, vou confessar, é difícil. Mas estou trabalhando para isso. Se você quiser acompanhar mais apostas soltas, bingo, enfim, mais coisas que eu fizer para essa rodada, me segue lá no @resenha do Mickey e vamos resenhar mais lá no Instagram. Se vocês têm alguma outra visão, alguma coisa, deixa aí nos comentários o que vocês acham para essa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no mais, eu vou ficando por aqui, porque eu tenho que editar, postar esse vídeo, porque no fim de semana tem mais resenha do Mickey para vocês, tem mais rodada do Brasileirão e tenho que me preparar para a próxima rodada, beleza? Eu vou agradecer a vocês que assistiram até aqui. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. E tenham todos uma ótima semana, beleza? Eu vou ficando por aqui. A vocês, uma ótima semana e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.